Quando entrei na igreja naquela manhã, o clima mudou. As conversas pararam no meio da frase, os olhares se moveram rapidamente e os pescoços se esticaram. Algumas pessoas ofegaram, outras sussurraram meu nome como se fosse um palavrão. Fazia mais de uma década que a maioria delas não me via. E agora, lá estava eu, no funeral do meu ex-marido, como uma tempestade que ninguém esperava. Henrique Soares, o homem que um dia chamei de marido, jazia em um caixão aberto, cercado por rosas brancas e música suave. Sua segunda esposa, Bruna, estava sentada à frente, no centro, enxugando os olhos com um lenço de papel que mal usava. Ao lado dela estavam minhas filhas, Larissa e Isabela. Ambas evitavam meu olhar como se eu fosse um fantasma. Eu sabia que não era bem-vinda. Eu sabia que este espaço havia deixado de ser meu há muito tempo, mas não vim por eles. Não vim para fazer uma cena. Vim porque, apesar de tudo o que ele tinha feito, Henrique um dia foi o meu mundo inteiro. E uma parte de mim, talvez a parte mais forte, precisava ver isso até o fim para marcar o fim. Enquanto eu caminhava lentamente pelo corredor lateral, as pessoas se inclinavam umas para as outras e cochichavam. Ouvi fragmentos. É ela? Depois de todos esses anos, por que ela viria? Não me assustei. Mantive a cabeça erguida, as costas retas, e escolhi um banco perto do fundo, dobrando silenciosamente meu casaco ao meu lado. Senti como se estivesse em um julgamento, mas não tinha vergonha. Eles não sabiam de toda a história. A maioria nunca soube. O pastor falou. As pessoas choraram, e memórias que eu havia enterrado há muito tempo voltaram à tona. Nosso primeiro Natal, a casa em Vila Mariana, as meninas aprendendo a andar de bicicleta, e o silêncio denso e sufocante, que nos acompanhava nos últimos anos juntos. Então, quando pensei que os sussurros iriam se acalmar, Dr. Augusto Mendes, um homem alto de terno cinza escuro, pasta na mão, voz calma mas clara, subiu ao pódio. Pediram-me para ler um trecho do testamento de Henrique Soares, disse ele. Houve uma pausa longa o suficiente para deixar todos, os ombros tensos na sala. Ele abriu a pasta, pigarreou e leu. Para Natasha Markham. As cabeças se viraram em uníssono. Todos os pares de olhos, inclusive os das minhas filhas, se fixaram em mim. Ninguém falou, ninguém piscou. E naquele momento congelado, percebi que a verdadeira história estava apenas começando. Antes que a traição reescrevesse meu nome em sussurros, eu era simplesmente Natasha. Uma esposa, uma mãe, uma mulher que acreditava em construir uma vida, não em persegui-la. Henrique e eu fomos casados por 25 anos, e durante a maior parte deles, pensei que tínhamos algo estável, algo sagrado. Nos conhecemos com quase 30 anos. Eu era uma estudante de arte com tinta nas mãos e sonhos nos bolsos, e ele era um recém-formado em administração, cheio de ambição. Seu mundo era feito de curvas fechadas e decisões difíceis. O meu era bagunçado e cheio de cores. Nós nos equilibrávamos, ou assim eu pensava. Nos casamos em uma cerimônia modesta, em uma tarde de primavera, em Vila Mariana. A igreja era pequena. O bolo era comprado pronto, mas rimos como crianças construindo castelos de areia. Alugamos um apartamento de 2 quartos em cima de uma livraria. E eu pintava enquanto Henrique construía seu negócio de consultoria financeira na nossa mesa da cozinha. Vivíamos de macarrão instantâneo e grandes sonhos, sempre prometendo que um dia as coisas seriam mais fáceis. E finalmente foram. O negócio do Henrique decolou. Os clientes chegaram. O dinheiro também. Ele usava ternos que custavam mais do que o nosso aluguel naqueles primeiros anos. Eu ficava em casa criando nossas filhas, Larissa e Isabela, enquanto pintava nas horas vagas, principalmente como presentes, às vezes para vizinhos e muitas vezes apenas para lembrar quem eu era. Nossa casa em Vila Mariana foi algo que ajudei a projetar. O jardim nos fundos floria com hortênsias porque eu amava como elas cresciam selvagens. As paredes eram pintadas em tons terrosos relaxantes, e cada canto tinha um pedaço da nossa vida. Fotos de bebê, pinturas de mãos, o primeiro prêmio de negócios do Henrique
E o cachorro de argila que Isabela fez na segunda série. Não éramos chamativos. Estávamos enraizados. Durante anos, minha vida girou em torno da minha família. Eu levava as meninas para a escola, fazia lanches caseiros, organizava reuniões de pais e mestres, ensinava-as a cozinhar, a se desculpar sinceramente e a se defender. Quando Henrique chegava tarde em casa, eu me certificava de que o jantar ainda estivesse quente. Quando ele viajava, eu colocava bilhetes escritos à mão em sua bagagem. Ele nem sempre notava, mas eu não fazia isso por elogios. Eu fazia porque eu amava, porque estávamos construindo algo juntos. Olhando para trás agora, consigo ver o desequilíbrio que se escondia silenciosamente por trás de tudo. Henrique era o rosto do sucesso da nossa família, aquele que as pessoas viam. Eu era a base, a espinha dorsal invisível, e eu não me importava. Nunca tive fome de reconhecimento. Eu acreditava em parceria, não em desempenho. Nossas filhas cresceram, e o negócio do Henrique também. Trocamos um sedã modesto por 2 carros de luxo. Tiramos férias em família, Gramado, Fernando de Noronha e até um cruzeiro para a Patagônia. Por fora, éramos um retrato do sucesso. Os vizinhos nos invejavam. Amigos pediam conselhos. E eu, do meu jeito discreto, tinha orgulho da vida que tínhamos construído. Mas agora me pergunto se confundi conforto com conexão. Henrique havia se tornado mais distante, mas eu preenchia as lacunas com compreensão. Dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado, ou que era uma temporada corrida, ou que ele estava fazendo tudo isso por nós. A verdade é que eu não queria admitir o que via, que o homem com quem me casei estava lentamente se tornando alguém que eu não reconhecia. E pior, alguém que não me via mais. Mesmo assim, não houve discussões aos gritos, nem ameaças de ir embora. Apenas um silêncio suave e rastejante que se instalou entre nós como poeira em prateleiras esquecidas. Eu perguntava sobre o dia dele, e ele respondia com um aceno de cabeça. Eu lhe mostrava um quadro novo, e ele olhava, dizia, legal, e voltava para o laptop. Ele não era cruel. Estava ausente, presente em corpo, mas em outro lugar, inteiramente, em mente. Mas, mesmo assim, eu não achava que estávamos quebrados. Acreditava que aquilo era apenas uma fase de seca que todos os casamentos atravessam. Dizia a mim mesma que o amor às vezes era silencioso, que talvez, depois de tantos anos, o conforto bastasse. Agarrei-me a essa crença como a uma tábua de salvação. Achei que estávamos seguros. Achei que tínhamos superado os momentos difíceis. Não sabia que, enquanto eu cuidava do jardim, Henrique já estava a meio caminho da porta. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio na forma de uma discussão ou de uma porta batendo. Veio embrulhado em linho e vinho, numa noite destinada a celebrar o mais recente prêmio empresarial do Henrique. Tínhamos sido convidados para uma gala formal no centro da cidade. Daquelas com quartetos de cordas, pastéis folhados e esculturas de gelo esculpidas no formato de logotipos de empresas. Henrique estava recebendo um prêmio de liderança, por excelência empreendedora excepcional, e eu passei a tarde inteira me preparando para a cerimônia. Usei um vestido azul marinho, que ele havia elogiado anos antes, combinado com o colar de prata que ele me deu em nosso 20º aniversário. Até arrumei o cabelo do jeito que ele gostava. Cachos suaves, sem muito spray. Eu queria estar elegante, não para mais ninguém, só para ele. Quando chegamos, Henrique se separou de mim imediatamente. Eu disse a mim mesma que era porque ele precisava apertar mãos e fazer networking. Afinal, era a noite dele. Fiquei perto do bar com uma taça de vinho branco, sorrindo educadamente para estranhos. Observando-o de longe enquanto ele ria, respondia a palmas e fazia brindes. Ele tinha um magnetismo em ambientes como aquele. Todos gravitavam em sua direção, e eu não me importava de ficar em segundo plano. Nunca me importei. Mas então aconteceu. Um executivo de uma empresa parceira veio se apresentar ao Henrique, que estava por perto com alguns colegas. Aproximei-me, sorrindo, pronta para estender a mão. Foi então que Henrique gesticulou casualmente para mim e disse: "Ah, e aquela é a Natasha. Ela me mantém são.
Ele disse isso com uma risadinha, como se fosse uma piada interna. O grupo riu. Eu também ri, embora não sentisse. Minha mão, no meio do gesto, flutuou desajeitadamente por um segundo antes de voltar para o meu lado. Ela me mantém sã. Não minha esposa. Não a mulher que me apoiou desde o primeiro dia. Nem mesmo minha cara metade. Apenas alguém que o impediu de enlouquecer. Como um terapeuta. Ou uma planta doméstica. Foi algo pequeno. Um comentário passageiro em um salão de baile barulhento. Mas caiu como uma pedra no meu estômago. Durante o resto da noite, sorri apesar disso. Brindei com os copos, posei para fotos e aplaudi enquanto ele fazia seu discurso de agradecimento. Ele agradeceu à sua equipe, aos seus mentores, ao seu falecido pai. Nunca me mencionou. Eu disse a mim mesma que não era algo pessoal, que ele simplesmente tinha esquecido, que talvez achasse que me reconhecer em um ambiente tão profissional pareceria fora do contexto. Mas, mesmo enquanto eu racionalizava, senti o calor abandonar meu peito. No caminho para casa, eu queria dizer algo. Não para acusar, mas para entender. Virei-me para ele num sinal vermelho e perguntei gentilmente: "Você falou sério quando disse hoje à noite sobre eu só te manter são?" Ele nem olhou para mim. Estava rolando mensagens de parabéns no celular. "Foi só uma brincadeira", disse ele. "Não seja tão sensível." Sensível. Aquela palavra começou a me perseguir como uma sombra. Sempre que eu mencionava algo doloroso, algo que me fazia sentir invisível ou ignorado, eu ficava sensível. Era o escudo dele, a maneira como ele se esquivava sem se envolver. E cada vez que ele a usava, eu me encolhia um pouco mais por dentro. Os dias depois do baile foram tranquilos. Ele voltou ao trabalho. Eu voltei ao ritmo de casa, lavar roupa, fazer compras, arrumar. Mas algo havia mudado. Parei de esperar na janela quando ele trabalhava até tarde. Parei de preparar jantares elaborados. Parei de perguntar sobre o seu dia. Em vez disso, comecei a notar. Não coisas grandes e óbvias, mas pequenas. Seu perfume mudou. Ele começou a se vestir de forma mais elegante, mesmo para tarefas casuais. Seu celular nunca saía do seu lado. Ele ria mais com clientes em ligações do que comigo à mesa de jantar. Mesmo assim, eu não o acusava de nada. Não queria ser a esposa paranoica. Eu apenas dizia a mim mesma que era uma fase, uma temporada corrida, uma fase de seca. Já tínhamos passado por coisas piores, mas eu não conseguia esquecer aquela noite. Aquele pequeno momento, aquele comentário casual que me disse não. Me avisou que eu não estava mais no centro do mundo dele. Eu simplesmente não tinha percebido ainda que já tinha sido substituída. Depois daquela noite de gala, foi como se algo tivesse se mexido nas paredes da nossa casa. Não visivelmente, não violentamente, mas lentamente, como uma casa se acomodando de forma errada em seus alicerces. Vistos de fora, éramos os mesmos. Ainda tínhamos nossas rotinas. Ainda dividíamos a cama. Ainda jantávamos juntos na maioria das noites. Mas, por baixo, algo essencial havia silenciado. Henrique começou a chegar em casa mais tarde. Às vezes nem chegava, alegando jantares com clientes, reuniões tardias ou viagens de negócios noturnas que surgiam sem aviso prévio. Parei de pedir detalhes. Cada vez que eu pedia, ele suspirava e dizia: "É trabalho, Natasha. Você sabe como é." Mas eu não sabia. Eu conhecia o trabalho dele. Eu o ajudava com os primeiros rascunhos das apresentações. Sentava na última fileira durante seus discursos. Até passava suas camisas antes que ele se apresentasse para investidores. Agora eu não fazia mais parte daquele mundo. Eu não era mais convidada. Ele não precisava mais de mim nos espaços que antes construía comigo. Uma noite, preparei seu frango com ervas e limão, seu prato favorito, com cenouras assadas e pureca, de batatas com alho. Acendi velas. Até abri uma garrafa de vinho tinto. Era nosso aniversário de casamento. 30 anos. Ele não voltou para casa. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada.
Esperei até meia-noite. A comida esfriou. As velas estavam quase acabando. Apaguei-as uma a uma. Sentei-me na beira da cama com meu melhor vestido e fiquei olhando para a porta como uma boba. Na manhã seguinte, ele chegou às 7 horas, vestindo as mesmas roupas que usara no dia anterior. Sem desculpas, apenas um casual. Você não viu minha mensagem? Precisei dormir no hotel. O jantar de última hora demorou muito. Não havia mensagem. Eu queria gritar. Em vez disso, assenti, fui até a cozinha e servi o café dele do jeito que ele gostava. Sem açúcar, com um toque de creme. Foi isso que aconteceu. Uma rendição silenciosa. Não porque eu fosse fraca, mas porque estava cansada. Cansada de perseguir migalhas de afeto. Cansada de explicar minha mágoa apenas para ser recebida com olhares revirados ou indiferença. Toda vez que eu tentava me expressar, ele me fazia sentir instável, uma mulher se desintegrando por nada. Ele começou a fazer pequenas provocações na frente das meninas. Certa noite, durante o jantar, Isabela mencionou que queria tirar um ano sabático antes da faculdade, e eu a incentivei a explorar o que a fazia feliz. Henrique riu. Viu o que acontece quando as crianças passam tempo demais com a mãe e pouco com estrutura? Larissa riu baixinho. Isabela pareceu desconfortável. Fiquei quieta. Eu também estava perdendo o interesse delas. As meninas que antes eram minha sombra e alegria estavam mais próximas de Henrique. Talvez porque ele tivesse se tornado o pai divertido, aquele que as levava para esquiar e comprava os celulares mais modernos. Eu era quem as lembrava de comer vegetais e terminar a lição de casa. Elas não viam o quão distante ele era de mim. Não ouviam como ele me ignorava quando não havia mais ninguém por perto. Para elas, eu era apenas mal-humorada, excessivamente emotiva, sempre cansada. Ele começou a passar os fins de semana fora da cidade a trabalho, e quando estava em casa ficava grudado no celular. Eu tentava falar com ele, e ele respondia sem olhar para cima. Minhas palavras ecoavam nele como um ruído abafado. Não eram apenas os grandes momentos que ele perdia. Eram os milhares de pequenos. O jeito como ele não me tocava mais de passagem, o jeito como parou de me dar boa noite, o jeito como se esqueceu de que eu tinha começado a dar aulas de arte no centro comunitário. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou nada sobre mim. Às vezes, eu me sentava na beirada da banheira e chorava baixinho em uma toalha, para que ninguém ouvisse. Não porque ele gritasse. Ele nunca levantava a voz. Era pior do que isso. Ele me apagou lentamente, com maestria, até que comecei a questionar se realmente tinha sido vista. Eu olhava para o meu reflexo e me perguntava: quando foi que eu parei de ser a pessoa dele? Quando foi que eu parei de ser uma pessoa? E mesmo assim eu fiquei porque acreditava em votos, porque acreditava em estações. Porque eu dizia a mim mesma que se eu me esforçasse mais, ele voltaria. Mas o amor não é algo que você carrega sozinha, e eu já estava carregando tudo. Aconteceu numa tarde de domingo, o tipo de dia que deveria ser sagrado, ou no mínimo comum. Estávamos organizando um pequeno brunch no quintal para o noivado de Larissa. Nada extravagante, apenas amigos próximos, alguns familiares, petiscos e taças de champanhe tilintando sob o suave zumbido do jazz que tocava no alto-falante do pátio. Passei a semana inteira me preparando, polindo prataria, arrumando a mesa, externa com esmero, arrumando flores frescas do mercado. Era o tipo de coisa que eu adorava, não porque gostasse de ser a anfitriã, mas porque fazia as pessoas se sentirem vistas, celebradas. Eu acreditava que a alegria estava nos detalhes. Henrique não se ofereceu para ajudar, mas eu não pedi. A essa altura, eu já não esperava que ele notasse o trabalho que era fazer algo bonito. Ele apareceu naquela manhã de calça caque e camisa social azul marinho, barbeado, sorrindo como se não tivesse perdido nenhum jantar naquele mês. Larissa o abraçou forte, radiante de entusiasmo, e eu vislumbrei o pai que ela sempre adorou. Isabela chegou logo depois, mais quieta, sempre observando. Eu me ocupei na cozinha carregando bandejas de frutas e mini quiches. Ri quando solicitado, me misturei como esperado e evitei ficar muito perto de Henrique.
Tínhamos aperfeiçoado a arte de coexistir sem conexão. Mas o que eu não estava preparada era para o que viria a seguir, e como isso destruiria facilmente a pouca dignidade que me restava. Perto do fim da tarde, alguém bateu num copo para fazer um brinde. Era Tiago, o noivo de Larissa, um jovem, doce e nervoso que a adorava. Ele disse algumas palavras gentis sobre família e amor, e então se virou para Henrique e eu. E claro, obrigado ao senhor e à senhora Soares por organizarem isso. Vocês dois são um casal inspirador. Todos aplaudiram. Sorri, mesmo sentindo aquele nó tão familiar no estômago. Henrique ergueu o copo e riu baixinho. Bem, se a Larissa ficar metade tão inteligente quanto a mãe, e espero que 2 vezes mais sã, vou considerar isso uma vitória. Houve risadas. Não detestáveis, mas o suficiente para doer. Algumas risadas e um risinho constrangedor da Bruna. Sim, aquela Bruna, sua amiga do trabalho, que tinha sido convidada como convidada de um convidado. Ela estava atrás dele segurando uma mimosa e usando o mesmo tom de batom que eu costumava usar. Eu congelei. Não foram as palavras que mais doeram. Foi a facilidade com que ele as disse, o sarcasmo ensaiado, a encenação de tudo aquilo. Eu era apenas mais uma personagem na história dele, a esposa tensa, a dona de casa excessivamente sensível que deveria ser grata só por ser reconhecida. Encontrei o olhar de Isabela. Ela desviou o olhar. E então fiz algo que não esperava de mim mesma. Pedi licença e saí da mesa voltando para dentro de casa. Não dramaticamente, nem com lágrimas ou acusações, mas em silêncio, metodicamente. Subi as escadas, sentei-me na beira da cama e encarei meu reflexo no espelho da penteadeira. Meu batom havia desbotado. Uma mecha de cabelo havia se soltado. Eu parecia cansada, mais velha do que me lembrava. Lá embaixo, eles riram sem mim. A música continuou tocando. Eu não chorei. Em vez disso, senti algo mudar lá no fundo. Não raiva nem tristeza, algo mais frio, mais claro, como o estalar repentino de um galho no inverno. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados foram embora e Henrique Soares estava assistindo TV na sala de estar com um copo de uísque, perguntei calmamente: "Por que você disse isso hoje na frente de todo mundo?" Ele mal ergueu os olhos. "Era uma brincadeira, Natasha. Você precisa parar de levar tudo tão a sério." Essa frase de novo, tão a sério. Assenti. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Disse a ele que estava com dor de cabeça. Ele não fez perguntas. Não veio me ver. Ele já tinha ido embora, só que não oficialmente. O que eu não percebi na época foi que aquele momento, aquele pequeno ato de crueldade pública disfarçado de riso, seria o ponto de virada. A frase que eu não conseguia esquecer, a piada da qual todos riram, mas eu não conseguia esquecer. Foi o momento em que percebi que o homem com quem eu havia construído uma vida não me respeitava mais, e fazia tempo. Não terminou com uma briga. Terminou com silêncio. E o dia em que Henrique me pediu para ir embora, ou melhor, sugeriu isso, como ele disse, foi comum em todos os outros aspectos. O céu estava limpo. O café tinha saído na hora certa. O cachorro do vizinho latia como sempre. Eu estava dobrando roupas, cantarolando para mim mesma, quando ele entrou no quarto e disse isso com a mesma naturalidade de quem está ficando sem leite. Acho que seria melhor para nós dois se tivéssemos um pouco de espaço. Fiquei paralisada, segurando uma de suas camisas passadas nas mãos. Meu coração não se partiu naquele momento. Não porque não fosse doloroso, mas porque algo em mim já havia se preparado para isso. Como se eu tivesse passado o último ano subconscientemente, me preparando para o impacto. Mesmo assim, ouvir as palavras ditas em voz alta foi como engolir vidro. "Espaço", repeti. "Você quer que eu me mude?" Ele deu de ombros. "Não precisa ser dramática, Natasha. Estamos claramente em lugares diferentes. Não estamos mais conectados. Vivemos vidas separadas há algum tempo. Vidas separadas." Ele não disse que amava outra pessoa, embora eu soubesse.
Ele não disse o nome dela, mas eu conseguia sentir o cheiro do perfume dela às vezes no casaco dele. Um almíscar de baunilha barato que eu jamais usaria. Ele não demonstrou nenhum arrependimento ou mesmo raiva, apenas distanciamento. Uma eficiência fria, como a rescisão de um contrato de aluguel. As meninas não estavam em casa. Larissa tinha se mudado recentemente para a casa de Tiago e Isabela estava na faculdade. Não havia ninguém para testemunhar o momento em que meu casamento foi oficialmente dissolvido. Nenhuma plateia para implorar. Nenhuma filha para explicar. Éramos só nós dois na casa que construímos, cercados por pedaços de uma vida que ambos paramos de cuidar. Assenti lentamente. Ok, foi só isso que eu disse. Não discuti, não implorei, não gritei nem joguei nada. A calma surpreendeu até a mim. Mas depois de anos sendo ignorada e lentamente apagada, eu não tinha energia para desfazer o coração de alguém que já havia parado de me ver. Nos dias seguintes, arrumei minhas coisas com cuidado, não porque planejasse levar muita coisa, mas porque me recusava a partir em meio ao caos. Empacotei álbuns de fotos, o livro de receitas da minha mãe, meu cavalete e meus pincéis. Deixei para trás o álbum de casamento, os vasos de cristal dos nossos aniversários e os utensílios de cozinha caros que nunca usei nas férias em família que nunca chegaram. Quando contei às meninas, suas reações foram divididas. Larissa, sempre filha do pai, não parecia surpresa. Tem certeza de que isso é a melhor coisa, mãe? Perguntou ela. Você sempre parecia frustrada. Frustrada? Como se minha dor fosse um estado de espírito. Isabela chorou. Ela disse que nunca esperava por isso, que achava que estávamos apenas passando por um momento difícil. Não a corrigi. Não era culpa dela não ter percebido os sinais. O pai dela sempre fora bom em disfarçar ausências como se estivesse ocupado. Em uma semana, assinei o contrato de aluguel de um apartamento modesto em Serra Verde. Não era nada parecido com a nossa casa em Vila Mariana. Menor, mais silencioso, com carpete antigo e papel de parede descascando no corredor. Mas era meu. E, pela primeira vez em décadas, o silêncio que me seguiu não foi carregado de decepção. Era limpo, intocado. Houve dias em que fiquei deitada no sofá olhando para o teto, me perguntando o que todos aqueles anos significaram. Se eu havia desperdiçado minhas melhores décadas amando alguém que nunca me amou de verdade. Se eu havia ficado tempo demais, por dever, medo ou esperança, de que o homem com quem me casei voltasse. E houve outros dias em que senti algo se agitando por trás da dor. Não alegria, ainda não, mas espaço. Espaço para respirar, para pensar, para lembrar quem eu era antes de minha vida se tornar uma extensão da ambição de outra pessoa. Não contei a muitas pessoas o que aconteceu, não por vergonha, mas porque não queria justificar minha escolha para aqueles que nunca haviam perguntado sobre minha dor, para começo de conversa. Deixe-os pensar que eu fui embora por capricho. Deixe-os acreditar que eu era sensível demais, fria demais, complicada demais. A verdade era simples. Eu fui embora porque ficar se tornou outra forma de desaparecer, e eu não estava pronta para assumir. É estranho como o fundo do poço nem sempre parece uma queda dramática. Às vezes é um lugar tranquilo, um corredor de supermercado solitário onde ninguém percebe que você está chorando ao lado de uma lata de sopa, uma cozinha fria com apenas uma caneca de café no escorredor. Uma mensagem de voz que nunca é retornada. Foi lá que morei pelos primeiros 6 meses depois de deixar Henrique Soares. O apartamento em Serra Verde era pequeno, apenas 2 quartos e um radiador velho que tilintava como um sino enferrujado à noite. Era o tipo de lugar onde os canos rangiam mais alto do que seus pensamentos. E ainda assim, o silêncio encontrou uma maneira de entrar. Decorei-o com o pouco que trouxe. Algumas fotos emolduradas das meninas quando eram pequenas, alguns móveis, de segunda mão, e uma pequena coleção de pássaros de cerâmica que comprei em um brechó, para evitar que as prateleiras parecessem tão vazias. Mas nada preenchia o espaço entre minhas costelas. Acordar foi a parte mais difícil. Eu abria os olhos e esquecia por um segundo que estava sozinha. Estendia o braço sobre a cama para tocar os lençóis frios e vazios, onde Henrique costumava ficar.
Mesmo naqueles últimos anos, quando ele mal olhava para mim, a ausência ainda pesava. E quando a realidade se impunha, não era como um soco. Infiltrava-se como água por um teto rachado. Lento, implacável. As meninas ligavam de vez em quando, principalmente Isabela. As ligações de Larissa eram breves e vazias, para cumprir obrigações. Só queria ver como você está se adaptando, mãe. Eu mentia e dizia que estava tudo bem, que eu estava adorando a liberdade, que tinha voltado a pintar. Nada disso era verdade ainda. Aceitei um emprego de meio período como recepcionista em uma clínica odontológica no centro da cidade. O salário não era ótimo, mas me impediu de afundar completamente. Preenchi prontuários de pacientes, agendei limpezas e sorri como se tivesse um motivo para isso. As outras mulheres eram educadas, mas eu não fazia amizades. Eu me sentia velha perto delas, não pela minha idade, mas pela dor que carregava como uma mochila invisível. Isso me deixava pesada de um jeito que elas não entendiam. Havia noites em que eu não comia, noites em que eu adormecia no sofá com a TV passando reprises só para não passar pelo quarto vazio, noites em que eu abria álbuns antigos e passava os dedos nas bordas de fotos que um dia significaram alguma coisa. Uma manhã de Natal, uma peça da escola, Henrique e eu em lua de mel. Parecíamos felizes, talvez estivéssemos, ou talvez eu simplesmente não soubesse de nada. O dia mais difícil foi quando me deparei com a foto do Henrique online. Eu estava navegando por um site de notícias local durante o meu horário de almoço quando o rosto dele apareceu na tela. Soares e Marsh realmente patrocinam o baile beneficente anual. Lá estava ele, abraçado a Bruna. Os dois sorrindo como um casal político. Ela estava usando o mesmo batom de novo, aquele rosa artificial que parecia bala derretida. E ali, ao lado deles, estavam Larissa e Isabela. Era como se tivessem sido apagadas em tempo real. Elas tinham tirado uma nova foto de família sem mim, uma imagem pública brilhante que dizia ao mundo: estamos completas, estamos felizes. Seguimos em frente. Mal consegui chegar ao banheiro da clínica antes de desabar. Sentei-me no chão daquela cabine com os joelhos dobrados contra o peito e chorei nas mangas. Eu não estava chorando porque sentia falta do Henrique. Estava chorando porque percebi que ninguém mais sentia minha falta. Ninguém parecia notar que eu tinha sumido. Eu havia construído minha vida em torno das necessidades dos outros. E quando parei de desempenhar esse papel, simplesmente desapareci. Gostaria de poder dizer que aquele momento me trouxe clareza, que enxuguei minhas lágrimas e jurei renascer das cinzas como uma fênix. Mas não é assim que funciona. Não no começo. Em vez disso, fui para casa. Me enrolei sob uma colcha de segunda mão e sussurrei: você ainda está aqui. Repetidamente, como se me lembrasse de que não havia morrido com o casamento. O fundo do poço não foi um estrondo. Foi um eco longo e grave que me fez questionar se eu realmente existira fora do que eu dava aos outros. Mas às vezes, quando você está enterrado tão fundo, começa a sentir o chão sob os pés novamente. E isso, eu viria a descobrir, foi o início de algo que eu não sentia há anos. Quietude. E na quietude, as coisas começam a crescer. Aconteceu. Numa terça-feira, o tipo de dia em que nada parece particularmente importante, o tipo de dia que você espera esquecer. Eu tinha tirado a tarde de folga da clínica odontológica para organizar algumas caixas velhas no armário do apartamento. Não porque eu tivesse planos para elas, mas porque a desordem tinha começado a me sufocar de maneiras que eu não conseguia explicar. Eu precisava ver o que ainda carregava, literalmente e de outras maneiras. As caixas estavam etiquetadas com marcador desbotado. Fotos da cozinha, estúdio Natasha, e uma que simplesmente dizia Renato. Essa me paralisou. Meu irmão Renato, ou Ray, havia falecido no ano anterior de ataque cardíaco. Ele foi o único membro da família que realmente me procurou durante o divórcio. Enquanto todos os outros educadamente desviavam o olhar, Ray fazia perguntas sinceras e ouvia sem julgar. Quando Henrique foi embora,
Ray apareceu com compras, vinho e uma única frase que ainda ecoava na minha cabeça. Você sempre foi mais do que apenas a esposa dele. Puxei a caixa e a levei para a mesa de jantar. Estava cheia principalmente de ferramentas, algumas camisas de flanela e alguns esboços de um projeto de marcenaria que ele nunca havia terminado. Cheguei ao fundo e notei um envelope amarelo ligeiramente amassado com meu nome escrito com a letra dele. Natasha, leia quando estiver pronta. Meu coração batia forte. Hesitei antes de abri-lo, segurando-o como se fosse se estilhaçar. Dentro havia uma carta curta, e abaixo dela, um pedaço de papel dobrado que parecia mais velho, amassado por várias aberturas. Li o bilhete do Ray, primeiro. Mana, encontrei isso enquanto limpava a casa depois do seu divórcio. Eu não sabia bem quando te entregar. Você parecia tão arrasada. Eu não queria piorar as coisas, mas também sabia que não era meu para guardar. Você merece a verdade. Toda ela. Ray. Desdobrei a segunda folha. Era uma carta do Henrique. Não estava endereçada nem selada, nunca enviada. Talvez fosse algo que ele tivesse escrito e nunca tivesse tido coragem de enviar. A tinta tinha desbotado, um pouco, mas as palavras ainda estavam nítidas. Li devagar, com os olhos tremendo a cada linha. Natasha, se você está lendo isso, significa que nunca tive coragem de dizer em voz alta. Fiz muitas coisas que não posso voltar atrás, mas deixar você daquele jeito é a única coisa que me mantém acordado à noite. Eu não fui embora porque parei de te amar. Eu fui embora porque odiava o homem que havia me tornado. E você me lembrou de quem eu costumava ser. Você nunca pediu nada. E ainda assim, eu te fiz carregar tudo. Você me deu um lar, 2 filhas lindas e uma vida que eu não merecia. E eu te retribuí com silêncio, com ausência, com vergonha. A Bruna não me salvou. Ela simplesmente não me conhecia o suficiente para ver o quanto eu havia caído. Você viu, e isso me assustou. Não espero perdão. Eu só precisava que você soubesse que nunca foi o problema. Você sempre foi a melhor parte da minha vida. Fiquei sentada em silêncio, a carta sobre a mesa como a confissão de um fantasma. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não chorei imediatamente. Apenas encarei o céu cinzento pela janela, observando o vento dobrar as árvores. Em algum lugar no fundo do meu peito, algo se abriu. Todos esses anos, pensei que eu tinha sido a invisível, a descartável, a mulher que foi deixada para trás por não ser o suficiente. E lá estava ele, finalmente admitindo o que eu suspeitava. Mas nunca ousei acreditar. Não era eu. Nunca fui eu. Segurei aquela carta como se fosse um artefato frágil de outra vida, porque era mesmo. Não mudou o passado. Não curou as cicatrizes, mas deu forma a uma verdade que eu poderia levar adiante. Uma verdade que não fosse manchada por manipulação, zombaria ou silêncio. Coloquei a carta em uma pequena moldura de madeira e a coloquei na minha estante. Não porque eu quisesse homenagear Henrique, mas porque eu precisava de um marcador, uma linha na areia que dissesse: é aqui que a história começa a mudar. Mais tarde, naquela noite, peguei um pincel pela primeira vez em anos. Não para impressionar ninguém, não para ser boa nisso, apenas para sentir algo se mover dentro de mim que era meu e só meu. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava me tornando alguém novamente. Algo mudou depois que encontrei aquela carta. Não de uma vez só. Não pulei da cama na manhã seguinte com um novo propósito, nem de repente me iluminei com clareza. Mas, aos poucos, comecei a ver as coisas de forma diferente. A névoa que havia envolvido minha vida por tanto tempo começou a se dissipar, não em rajadas dramáticas, mas em rajadas lentas e silenciosas. Comecei a acordar mais cedo, não por necessidade, mas porque queria sentir a tranquilidade da manhã. Abria as janelas, respirava o ar salgado da Serra Verde e simplesmente escutava. Os pássaros, o trânsito, a mim mesma. O silêncio que antes me assombrava agora parecia espaço. Espaço para crescer, para pensar,
para resgatar as partes de mim que haviam sido soterradas por anos sendo sua esposa, mãe delas, aquieta ao fundo. Aquela carta emoldurada estava na minha estante, não como um monumento ao arrependimento de Henrique, mas como um lembrete de que eu não havia imaginado o meu valor. Ele sempre esteve lá, ele simplesmente não percebeu até que fosse tarde demais. E agora que eu tinha tudo escrito, agora que eu tinha a prova de que meu amor não tinha sido tolo ou desperdiçado, algo dentro de mim endureceu, não amargamente, mas firmemente. Uma fundação estava sendo reconstruída. Comecei a escrever novamente. As palavras vieram lentas no início, até desajeitadas, mas acabaram fluindo em fluxos longos e sem filtros. Escrevi sobre minha infância, meu casamento, minhas filhas e os pequenos momentos de alegria que um dia reivindiquei como meus antes de serem esquecidos. Foram nessas páginas que comecei a me lembrar. Não como alguém tentando sobreviver, mas como alguém pronta para começar. Parei de pintar o cabelo. Pode parecer trivial, mas para mim foi uma libertação. Durante décadas, passei décadas em salões apagando os cabelos grisalhos, buscando a juventude para um homem que agora estava enterrado no mesmo terno que usava para me cortejar. Deixei o prateado aparecer e, para minha surpresa, gostei. Não me fez parecer mais velha. Me fez parecer real, honesta, sem disfarces. Nos fins de semana, eu voltava ao ateliê de arte no centro comunitário onde antes trabalhava como voluntária. No primeiro dia em que entrei, o cheiro de tinta e argila quase me fez chorar. Eu não tinha percebido o quanto sentia falta da bagunça, da tentativa e erro, do ato de criar algo que não precisava ser perfeito, só meu. Comecei a dar uma pequena aula de aquarela para mulheres com mais de 50 anos. A maioria delas não. Vinha para se tornar grandes artistas, mas para sentir que eram importantes, para se sentirem vistas. Rimos muito, choramos às vezes, compartilhamos histórias entre pinceladas e, na companhia delas, lembrei-me do que significava pertencer. Também, comecei a dizer não com frequência. Não para Larissa quando ela ligou perguntando se eu poderia visitá-la, mas deixou claro que Bruna também estaria lá. Não para Isabela quando ela tentou bancar a pacificadora, gentilmente me incentivando a ser mais civilizada com a memória do pai delas. Não aos velhos amigos que só queriam ouvir fofocas, não a verdade. Limites se tornaram minha armadura. Não muros para manter as pessoas do lado de fora, mas portões que eu controlava. Quem entrava, quem ficava e quem não tinha mais acesso a mim. Eu não estava mais com raiva. Eu também não estava magoada da mesma forma. Havia um novo sentimento florescendo sob minhas costelas. Algo mais suave. Um poder mais profundo. Não o tipo de sentimento que vem da vingança ou do reconhecimento, mas o tipo de sentimento que vem da sobrevivência, de saber exatamente quem você é depois que tudo que tentou te apagar falhou. Certa manhã, fiquei em frente ao espelho do banheiro e disse em voz alta: "Você ainda está aqui." E pela primeira vez acreditei. Eu não era definida pelo que Henrique me dava ou deixava de me dar. Eu não era a mulher que eles tratavam com desdém, sobre quem sussurravam ou ignoravam. Eu era Natasha Markham, 62 anos, de cabelos grisalhos, manchada de tinta, intacta, e estava apenas começando. Depois do despertar, veio a quietude. Não a mesma quietude solitária que eu conhecera no apartamento meses antes, mas uma nova espécie. Focada, intencional, uma quietude com propósito. Não contei a ninguém o que havia encontrado na carta. Nem às minhas filhas, nem mesmo aos poucos amigos que havia reencontrado do Centro de Artes. Aquela carta do Henrique era minha. E eu não queria passar o próximo capítulo da minha vida interpretando a culpa dele ou dando a alguém a chance de minimizá-la. Em vez disso, comecei a planejar, não por vingança, nem por reconhecimento, mas pela posse da minha vida, do meu tempo, daquilo que eu havia silenciosamente desistido por décadas, e agora me sentia pronta para recuperar. Tudo começou com a papelada. Tirei a poeira das minhas pastas antigas,
Peguei todos os documentos legais e financeiros que tinha e comecei a revisá-los um por um. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não chorei imediatamente. Apenas encarei o céu cinzento pela janela, observando o vento dobrar as árvores. Em algum lugar no fundo do meu peito, algo se abriu. Todos esses anos, pensei que eu tinha sido a invisível, a descartável, a mulher que foi deixada para trás por não ser o suficiente. E lá estava ele, finalmente admitindo o que eu suspeitava. Mas nunca ousei acreditar. Não era eu. Nunca fui eu. Segurei aquela carta como se fosse um artefato frágil de outra vida, porque era mesmo. Não mudou o passado. Não curou as cicatrizes, mas deu forma a uma verdade que eu poderia levar adiante. Uma verdade que não fosse manchada por manipulação, zombaria ou silêncio. Coloquei a carta em uma pequena moldura de madeira e a coloquei na minha estante. Não porque eu quisesse homenagear Henrique, mas porque eu precisava de um marcador, uma linha na areia que dissesse: é aqui que a história começa a mudar. Mais tarde, naquela noite, peguei um pincel pela primeira vez em anos. Não para impressionar ninguém, não para ser boa nisso, apenas para sentir algo se mover dentro de mim que era meu e só meu. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava me tornando alguém novamente. Algo mudou depois que encontrei aquela carta. Não de uma vez só. Não pulei da cama na manhã seguinte com um novo propósito, nem de repente me iluminei com clareza. Mas, aos poucos, comecei a ver as coisas de forma diferente. A névoa que havia envolvido minha vida por tanto tempo começou a se dissipar, não em rajadas dramáticas, mas em rajadas lentas e silenciosas. Comecei a acordar mais cedo, não por necessidade, mas porque queria sentir a tranquilidade da manhã. Abria as janelas, respirava o ar salgado da Serra Verde e simplesmente escutava. Os pássaros, o trânsito, a mim mesma. O silêncio que antes me assombrava agora parecia espaço. Espaço para crescer, para pensar, para resgatar as partes de mim que haviam sido soterradas por anos sendo sua esposa, mãe delas, aquieta ao fundo. Aquela carta emoldurada estava na minha estante, não como um monumento ao arrependimento de Henrique, mas como um lembrete de que eu não havia imaginado o meu valor. Ele sempre esteve lá, ele simplesmente não percebeu até que fosse tarde demais. E agora que eu tinha tudo escrito, agora que eu tinha a prova de que meu amor não tinha sido tolo ou desperdiçado, algo dentro de mim endureceu, não amargamente, mas firmemente. Uma fundação estava sendo reconstruída. Comecei a escrever novamente. As palavras vieram lentas no início, até desajeitadas, mas acabaram fluindo em fluxos longos e sem filtros. Escrevi sobre minha infância, meu casamento, minhas filhas e os pequenos momentos de alegria que um dia reivindiquei como meus antes de serem esquecidos. Foram nessas páginas que comecei a me lembrar. Não como alguém tentando sobreviver, mas como alguém pronta para começar. Parei de pintar o cabelo. Pode parecer trivial, mas para mim foi uma libertação. Durante décadas, passei décadas em salões apagando os cabelos grisalhos, buscando a juventude para um homem que agora estava enterrado no mesmo terno que usava para me cortejar. Deixei o prateado aparecer e, para minha surpresa, gostei. Não me fez parecer mais velha. Me fez parecer real, honesta, sem disfarces. Nos fins de semana, eu voltava ao ateliê de arte no centro comunitário onde antes trabalhava como voluntária. No primeiro dia em que entrei, o cheiro de tinta e argila quase me fez chorar. Eu não tinha percebido o quanto sentia falta da bagunça, da tentativa e erro, do ato de criar algo que não precisava ser perfeito, só meu. Comecei a dar uma pequena aula de aquarela para mulheres com mais de 50 anos. A maioria delas não. Vinha para se tornar grandes artistas, mas para sentir que eram importantes, para se sentirem vistas. Rimos muito, choramos às vezes, compartilhamos histórias entre pinceladas e, na companhia delas, lembrei-me do que significava pertencer. Também, comecei a dizer não com frequência. Não para Larissa quando ela ligou perguntando se eu poderia visitá-la, mas deixou claro que Bruna também estaria lá.
Não para Isabela quando ela tentou bancar a pacificadora, gentilmente me incentivando a ser mais civilizada com a memória do pai delas. Não aos velhos amigos que só queriam ouvir fofocas, não a verdade. Limites se tornaram minha armadura. Não muros para manter as pessoas do lado de fora, mas portões que eu controlava. Quem entrava, quem ficava e quem não tinha mais acesso a mim. Eu não estava mais com raiva. Eu também não estava magoada da mesma forma. Havia um novo sentimento florescendo sob minhas costelas. Algo mais suave. Um poder mais profundo. Não o tipo de sentimento que vem da vingança ou do reconhecimento, mas o tipo de sentimento que vem da sobrevivência, de saber exatamente quem você é depois que tudo que tentou te apagar falhou. Certa manhã, fiquei em frente ao espelho do banheiro e disse em voz alta: "Você ainda está aqui." E pela primeira vez acreditei. Eu não era definida pelo que Henrique me dava ou deixava de me dar. Eu não era a mulher que eles tratavam com desdém, sobre quem sussurravam ou ignoravam. Eu era Natasha Markham, 62 anos, de cabelos grisalhos, manchada de tinta, intacta, e estava apenas começando. Depois do despertar, veio a quietude. Não a mesma quietude solitária que eu conhecera no apartamento meses antes, mas uma nova espécie. Focada, intencional, uma quietude com propósito. Não contei a ninguém o que havia encontrado na carta. Nem às minhas filhas, nem mesmo aos poucos amigos que havia reencontrado do Centro de Artes. Aquela carta do Henrique era minha. E eu não queria passar o próximo capítulo da minha vida interpretando a culpa dele ou dando a alguém a chance de minimizá-la. Em vez disso, comecei a planejar, não por vingança, nem por reconhecimento, mas pela posse da minha vida, do meu tempo, daquilo que eu havia silenciosamente desistido por décadas, e agora me sentia pronta para recuperar. Tudo começou com a papelada. Tirei a poeira das minhas pastas antigas, peguei todos os documentos legais e financeiros que tinha e comecei a revisá-los um por um. Eu conseguia ouvir aquela hesitação na voz dela, aquela leve sensação de confusão. Por tanto tempo, eles acreditaram na narrativa que Bruna e Henrique lhes contaram, que eu tinha sido distante, fria, emotiva demais para manter a família unida. Mas agora as coisas não estavam se encaixando. "Sim, estarei lá", respondi simplesmente. Silêncio, então. Certo, eu simplesmente não esperava por isso. Não esperava muita coisa, Larissa. Não foi maldade. Foi só a verdade. O próximo turno chegou com a Bruna. Recebi uma carta pelo correio, escrita à mão, que me surpreendeu. Era breve, em tom defensivo, disfarçada de civilidade. "Natasha, tenho certeza de que tudo isso foi avassalador para você. Quero deixar claro que quaisquer arranjos que Henrique tenha feito foram decisão dele. Espero que todos possamos nos comportar adequadamente na leitura e evitar tensões desnecessárias. Bruna, comporte-se adequadamente. A mesma mulher que um dia esteve no funeral do meu marido com a mão no peito dele como um troféu agora me pedia para ser civilizada. Quase me fez rir. Em vez disso, dobrei a carta cuidadosamente e a guardei em uma gaveta. Não por mesquinharia, mas como um lembrete de como a certeza pode rapidamente se transformar em insegurança. Nos bastidores, a notícia começou a se espalhar. Uma antiga vizinha, Marjorie, me mandou uma mensagem do nada. "Ouvi dizer que você pode herdar a casa em Vila Mariana." "Que bom, Natasha. Ninguém merecia mais." Não respondi. Não precisava. Pessoas que não falavam comigo há anos de repente se lembraram do meu número. Perguntas educadas envoltas em curiosidade, ofertas para colocar o papo em dia, perguntas veladas sobre a propriedade. É assim que as mulheres quietas se comportam. Elas não ficam invisíveis para sempre, principalmente quando a estrutura que os apagou começa a ruir. Quando a leitura do testamento foi formalmente marcada, eu já havia recuperado a compostura como um casaco perfeitamente ajustado. Eu entraria naquela sala não para tirar nada de ninguém, mas para recuperar o que sempre fora meu. Eu não queria aplausos. Eu não queria drama. Eu queria que a verdade fosse ouvida em voz alta, na frente de todos que passaram anos sussurrando pelas minhas costas.
E gostassem ou não, eles iriam ouvir. A sala era menor do que eu esperava. Uma modesta sala de conferências no escritório de advocacia Greer, com carpete bege, cadeiras de couro rígido e uma longa mesa oval polida até um brilho opaco. Cheirava, levemente, a desinfetante de limão e papel velho. Não havia drama. Nenhum salão imponente com painéis de carvalho. Apenas um ar de tensão controlada que pairava sobre a sala como poeira. Quando entrei, ninguém se levantou. Ninguém me cumprimentou. Bruna estava sentada à cabeceira da mesa, os lábios franzidos em uma linha fina, vestindo uma armadura preta semelhante a um blazer. Larissa estava ao lado dela, mexendo no celular, mas sem olhar para ele. E Isabela sentou-se ao lado, com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos se voltando para mim e depois desviando o olhar. Sentei-me em frente a ela sem dizer uma palavra, colocando minha bolsa delicadamente no chão. Minha coluna estava ereta, minhas mãos imóveis. Maurício Greer entrou em seguida, carregando uma pasta grossa. "Boa tarde", disse ele à sala, colocando seus materiais no chão. "Obrigado por terem vindo. Como todos sabem, esta é a leitura final do testamento de Henrique Soares." Observei Bruna atentamente, suas unhas batendo na mesa em um ritmo constante, controlado, mas inquieto. Ela não esperava que eu viesse, eu percebi. Talvez ela pensasse que eu abriria mão de tudo para evitar o desconforto. Do mesmo jeito que eu sempre engoli a minha dor antes, mas hoje não era para o conforto dela. Maurício começou a ler o preâmbulo padrão, as formalidades legais, as declarações de sã consciência, a revogação de quaisquer testamentos anteriores. Eu podia sentir todos os outros se mexendo em seus assentos, ficando impacientes, esperando pela parte para a qual vieram. Então chegou a vez. De acordo com a alteração final da escritura datada de 17 de junho, os seguintes bens serão distribuídos conforme o estipulado. Bruna se endireitou. Larissa parou de se mexer. Para a senhorita Natasha Markham, a propriedade em Vila Mariana, localizada em Wexford Lane, 1826. Totalmente escriturada e sem penhoras. A hipoteca restante da propriedade foi paga integralmente pelo escriturador antes de seu falecimento. Suspiros audíveis. Larissa piscou. A boca de Isabela se abriu ligeiramente. O rosto de Bruna não se moveu, mas seus nós dos dedos ficaram brancos. Maurício continuou. Além disso, para a senhorita Markham, o Fundo de Artes Criativas Henrique Soares, criado para apoiar mulheres subrepresentadas com mais de 50 anos que buscam carreiras artísticas, será administrado em seu nome. Este fundo, avaliado em 480 mil, é intransferível e não está sujeito a contestação. A voz de Bruna falhou como gelo. Deve haver um engano. Maurício nem piscou. Todos os documentos são válidos e foram autenticados. O fundo foi analisado pelo nosso escritório e pelo Tribunal de Sucessões. O silêncio varreu a sala como uma maré, arrastando tudo para baixo. Eu não falei. Não precisava. Mas então Maurício tirou uma carta. Não do testamento, mas um bilhete. Pessoal. O autor da escritura também deixou uma declaração endereçada à sala. Com a sua permissão, gostaria de lê-la. Ninguém se opôs. Ele desdobrou o papel e leu em voz alta. Se você está ouvindo isso, significa que eu fui embora. E se Natasha está na sala, significa que ela é mais forte do que eu jamais imaginei, embora eu sempre soubesse disso. Para aqueles que podem se surpreender com o que eu fiz, entendam isso. Fiz escolhas na minha vida das quais me arrependo. Deixei para trás alguém que me construiu, que acreditou em mim muito antes de eu acreditar em mim mesmo. Bruna, agradeço por estar presente nos meus últimos anos. Mas você entrou na minha história depois que a fundação já havia sido lançada. Larissa, sua mãe abriu mão de mais do que qualquer um de vocês jamais compreenderá. Se você está com raiva hoje, peço que se sente com essa raiva e olhe para a mulher sentada à sua frente. Ela merece tudo o que eu não pude dar a ela quando era importante. Espero que isso lhe devolva um pouco do que eu tirei. Maurício dobrou a carta e a guardou de volta no arquivo.
A sala permaneceu em silêncio. Ninguém se moveu. Até o ar pareceu parar. Olhei para minhas filhas, uma na defensiva, a outra tomada, pela culpa. Não me vangloriei. Não chorei. Simplesmente disse: não vim para brigar. Vim para encerrar um capítulo que nunca consegui terminar. Bruna se levantou abruptamente, juntando suas coisas sem dizer uma palavra. Ela saiu rapidamente, os saltos batendo no corredor como um exército em retirada. Larissa a seguiu com o olhar. Isabela finalmente olhou para mim de verdade, e fez um leve aceno de cabeça. Levantei-me, agradeci a Maurício em voz baixa e saí. A história finalmente havia sido contada, não por mim, mas pelo homem que um dia tentou me silenciar e agora não havia mais nada a provar. Pensei que a leitura final do testamento seria o fim de tudo. A verdade havia sido dita. Henrique, em seu último suspiro, havia se redimido, ou pelo menos tentado. Saí daquele escritório de advocacia com uma espécie de paz que não sentia há décadas. Mas a justiça tem um jeito estranho de persistir, como o eco de um sino muito depois de ter tocado, e às vezes o golpe final chega quando ninguém o vê chegando, nem mesmo você. Uma semana depois da leitura, voltei à casa de Vila Mariana. Eu não pisava lá desde o dia em que a deixei, 10 anos antes. Mala em uma mão, dignidade na outra. A chave girou facilmente. Lá dentro, tudo parecia menor do que eu me lembrava. Os móveis tinham mudado. As cortinas eram diferentes. Mas a estrutura do lugar, os pisos de madeira, as molduras que nós mesmos havíamos pintado, as pequenas marcas de desgaste nos rodapés causadas pelos patins de Isabela, eram exatamente as mesmas. Caminhei pela casa lentamente, absorvendo-a, como se fosse um museu de uma vida que um dia pertencera a outra pessoa. Sobre a lareira, havia uma foto de Henrique e Bruna em algum evento beneficente. Estava em uma moldura prateada. Ela usava pérolas. Ele parecia cansado. Tirei-a, não por despeito, mas porque não me pertencia mais. Esta casa, antes um símbolo do meu silêncio, era minha novamente. Não como um prêmio de consolação, mas como algo que eu havia construído, perdido e recuperado sob meus próprios termos. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do reitor Holloway. Você talvez queira se sentar para ouvir isso, disse ele. Bruna havia tentado entrar com uma liminar de emergência para bloquear a transferência do fundo fiduciário, alegando coação emocional, influência indevida e que eu havia manipulado Henrique Soares em seus últimos dias. Era infundado, desesperado e, mais importante, fracassado. O tribunal indeferiu a petição em menos de 24 horas, citando documentação clara, múltiplas confirmações autenticadas e declarações do médico de Henrique Soares, declarando-o mentalmente são no momento das mudanças. Mas essa não foi a reviravolta. Maurício continuou. Durante a revisão, o tribunal descobriu algo mais. Uma conta que Henrique Soares abriu em nome de Larissa e Isabela, com liberação prevista para o momento de sua morte. Ela está bloqueada. Bloqueada? Por quê? Perguntei confusa. Porque era financiada por uma carteira que incluía ativos que ele nunca divulgou no acordo de divórcio. Ativos que legalmente deveriam ter sido divididos, o que significa que, Natasha, eles tecnicamente pertencem a você. Fiquei ali, atordoada. Henrique Soares tinha ativos ocultos, ações, cotas de imóveis e uma pequena empresa de investimentos que abrira em nome de um sócio para manter fora dos registros contábeis. Ele havia transferido os lucros discretamente, canalizando-os para contas destinadas às filhas, mas somente depois de garantir que Bruna nunca visse um centavo. Tudo estava tão enterrado que nem mesmo seu advogado de sucessões principal soubera até que o tribunal sucessório apontasse inconsistências. O que isso significa? Perguntei. Significa que você tem o direito de reivindicá-los, não apenas o fundo ou a casa, mas todo o portfólio. Valor estimado? Maurício hesitou. Cerca de R$1.300.000. Era surreal. Não pelo dinheiro, mas pelo que significava. Durante anos acreditei que tinha saído sem nada. Eu aceitei,
Eu tinha me conformado em construir uma vida do zero. Mas agora, eu estava no centro de uma narrativa que não escrevi, onde o homem que um dia me abandonou, por ganância ou culpa, me deixou as chaves de um reino que ele pensou que eu nunca mais tocaria. Não me vangloriei. Não corri para as minhas filhas e gritei. Eu avisei. Em vez disso, solicitei que parte dos fundos fosse redirecionada para bolsas de estudo em nome de Renato. Em silêncio, sem alarde, guardei o resto. Não como vingança, mas como reparação. Não para reviver o que havia sido perdido, mas para viver de forma diferente no futuro. Bruna nunca ligou. Ela fez as malas e se mudou de Vila Mariana no mesmo mês. Larissa mandou uma mensagem. Não sei o que dizer. Eu não sabia de nada disso. Respondi. Eu sei que você não sabia. Não estou mais com raiva porque não estava. A justiça final não estava no dinheiro ou na vitória. Estava na restauração da minha voz, do meu valor e no fato inegável de que eu nunca fui a pessoa perdida. Eles finalmente viram o que sempre fora verdade. Algumas semanas após a decisão judicial, eu estava na casa de Vila Mariana, descalça, no jardim, podando o que restava das hortênsias que eu havia plantado há quase 20 anos. Elas eram teimosas, murchas, mas não mortas. Assim como eu, suponho. Com tempo, água e atenção, até as coisas mais esquecidas podem florescer novamente. Foi então que Isabela apareceu. Ouvi a porta do carro dela se fechar antes de vê-la. Ela não ligou primeiro, não mandou mensagem. Apenas chegou e estacionou na garagem como costumava fazer depois da escola quando ainda morava aqui e precisava conversar com a mãe sobre algo importante demais para dizer por telefone. Limpei as mãos no avental e abri o portão lateral. Ela estava lá, de braços cruzados, um pouco perdida. Ei, disse ela baixinho. Ei, respondi. Minha voz não tremeu. Não corri em sua direção. Não a abracei. Simplesmente esperei. Espero que possamos conversar, disse ela. Eu sei que deveria ter vindo antes. Assenti apontando para a varanda. Vamos sentar. Nos acomodamos no velho banco de vime que Henrique Soares e eu escolhemos uma vez em um mercado de pulgas. A almofada cedeu um pouco, mas aguentou. Isabela parecia mais magra, mais cansada do que da última vez que a vi. Sua maquiagem era mínima. Ela tinha os olhos do pai, mas hoje eles não transmitiam a mesma certeza. Pareciam inquisitivos. Eu não sabia de tudo, mãe, disse ela, com a voz ligeiramente embargada. Nem sobre o testamento, nem sobre o que o papai deixou para você, nem sobre como as coisas realmente terminaram. Eu sei, respondi gentilmente. Você não deveria saber. Ela me olhou assustada. Como assim? Você era uma criança, Isabela. Mesmo quando achava que tinha idade suficiente para entender, ainda estava sendo alimentada com uma versão da verdade por pessoas que precisavam proteger a sua versão da verdade. Ela baixou os olhos. Eu acreditei nele. Eu acreditei na Bruna. Pensei. Você simplesmente desistiu. Essa parte doeu, mas deixei passar. Eu tinha me conformado com o fato de que, para eles aceitarem a Bruna, precisaram me reescrever como alguém descartável. Não era algo pessoal. Era sobrevivência. E agora elas estavam acordando para a verdade aos pedaços. Isabela cutucou-a, manga, e fez a pergunta que claramente carregava há algum tempo. Por que você nunca nos contou a sua versão? Olhei para o jardim, porque você não teria me ouvido naquela época. E eu não queria ser a mãe que transformou os filhos em armas. Não queria que você se sentisse obrigada a escolher. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Me desculpe por não ter perguntado. Por não estar lá quando você precisou de mim. Estendi a mão e coloquei a minha sobre a dela. Era menor do que eu lembrava. Mais macia. Eu precisava estar lá por mim mesma. Primeiro, eu disse. E estava. É por isso que ainda estou de pé. Ela riu baixinho em meio às lágrimas. Você é mais do que apenas ficar de pé. Você está prosperando. Sorri, mas não disse nada. Eu não precisava de validação. Eu não precisava do pedido de desculpas. A presença dela ali,
genuinamente ali, era o suficiente. Não sei se a Larissa vai mudar de ideia, disse ela depois de um tempo. Ela está orgulhosa e brava. Ela sente como se o pai tivesse mentido para ela e não sabe onde colocar isso. Ela vai descobrir, eu disse. Ou não. Mas isso é responsabilidade dela, não minha. Ficamos sentadas por um longo tempo, deixando o silêncio se estender sem tensão. Isabela me contou sobre seu emprego, seu novo apartamento, um relacionamento sobre o qual ela estava insegura. Eu escutei, não como alguém desesperada para ser incluída novamente, mas como alguém que finalmente havia encontrado conforto em sua própria pele. Enquanto o sol se punha, Isabela olhou para mim e perguntou: Posso passar aí de novo um dia, desses, só uma visitinha? Quem sabe até pintar com você? Claro, eu disse, colocando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Mas desta vez, deixo você falar. Ela sorriu. Fechado? Não foi um reencontro de conto de fadas. Não, houve violinos tocando, nem abraços arrebatadores, nem selfies dignas do Instagram de mãe e filha se recuperando sob a luz da hora dourada. Mas era real, e real era mais do que suficiente. Quando ela saiu da garagem, eu estava parada na porta, com a mão apoiada no batente, e percebi algo silenciosamente poderoso. Eu não precisava mais que minhas filhas entendessem minha história para me sentir completa. Elas eram bem-vindas na minha vida, mas eu não precisava da aprovação delas para vivê-la. Foi numa manhã de domingo que finalmente me permiti ficar quieta. Não por exaustão ou vazio, mas por paz. Paz de verdade. Aquela que não chega de um momento para o outro, mas se acumula silenciosamente após meses de escolhas constantes. O sol filtrava-se pelas cortinas de renda da minha nova sala de leitura, um cantinho ensolarado que eu havia convertido do antigo quarto de hóspedes da casa em Vila Mariana. Pintei as paredes de um verde sálvia suave, pendurei algumas das minhas próprias aquarelas e coloquei uma poltrona aconchegante perto da janela. Um disco tocava jazz ao fundo, e no meu colo havia uma xícara fumegante de chá preto. Sem telefone, sem TV, apenas o mundo como ele era, cantarolando suavemente do lado de fora da minha janela. Na mesa lateral, havia 3 coisas. A carta emoldurada de Henrique Soares, uma foto de Renato segurando um peixe que ele um dia se gabou de ser maior do que era, e um diário encadernado em couro, quase cheio, onde eu havia escrito cada detalhe deste capítulo estranho, doloroso e, em última análise, libertador da minha vida. É engraçado como a cura não faz tudo desaparecer. As cicatrizes ainda estão lá. Ainda me lembro do som da voz de Henrique Soares me dispensando, da dor oca de ser esquecida por minhas próprias filhas, do silêncio esmagador daquela primeira noite sozinha em Serra Verde. Mas agora essas memórias parecem fotografias antigas, ainda reais, ainda parte da minha história, mas não capazes mais de me machucar. Entrei nesta casa há 10 anos como esposa, tentando manter uma família unida. Saí de lá despojada, reduzida a nada além da sobrevivência. E agora eu havia retornado. Não para recuperar o que havia perdido, mas para homenagear a mulher que sobreviveu. Não havia vingança em meu coração, nem amargura, apenas gratidão pela verdade, mesmo que ela chegasse tarde. Henrique Soares não pôde me ver ascender. Mas talvez fosse assim que deveria ser. Seu último gesto não foi redenção, foi confissão. E essa confissão me devolveu o espaço que me fora negado. Eu havia usado parte da herança para lançar a Bolsa Ray Markham para mulheres criativas com mais de 50 anos. Algo que ainda me faz sorrir quando penso na expressão da primeira contemplada. Imaginei Renato revirando os olhos, resmungando algo sobre toda aquela bobagem sentimental, mesmo enquanto sorria de orgulho. O resto, eu usava para construir algo tranquilo e sustentável. Uma vida que não fosse chamativa, mas plena. Eu dava aulas de arte 3 vezes por semana no centro comunitário. Eu dava workshops na Charleston House nos fins de semana. Às vezes, 10 mulheres vinham, às vezes apenas 2, mas cada uma trazia uma história. E juntas,
Transformávamos a dor em pigmento, o silêncio em expressão. Larissa não tinha ligado. Eu não esperava que ela ligasse. Algumas pessoas precisam de mais tempo para reescrever as histórias que lhes foram contadas. Outras nunca o fazem. Mas esse não era mais o meu fardo. Isabela me visitava a cada 2 fins de semana. Pintávamos juntas, conversávamos sobre a vida. Compartilhávamos longas caminhadas pelas mesmas ruas, onde ela costumava andar de bicicleta, com tranças. Ela nunca disse, sinto muito de novo, e nem precisava. Sua presença já era um pedido de desculpas suficiente. Certa noite, depois da aula, fiquei no estúdio de arte. As outras mulheres já tinham ido para casa e o prédio estava banhado por uma luz dourada. Fiquei diante de uma grande tela em branco, do tipo que costumava me intimidar, mas agora me empolgava. Era um lembrete do que ainda era possível. Mergulhei meu pincel no azul cerúneo e comecei a pintar sem pensar. Traços largos, cores sem remorso, sem contornos, sem medo. Não era para exibição. Não era para a aprovação de ninguém. Era para mim. A mulher que um dia deu tudo e não pediu nada. A mulher que foi deixada para trás e construiu um mundo com o que restou. A mulher que finalmente se viu. Quando a última luz se apagou, afastei-me da tela. A pintura não estava terminada, mas não precisava estar. Nem eu. E naquele momento, cercada pelo silêncio, compreendi a lição que esperei a vida inteira para aprender. Você não precisa de justiça para curar. Você só precisa lembrar quem você é.